Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a escolha da maioria de vocês para o mês de abril, aliás, maio, enfim, Submissão, do Michel Houellebecq. Esse livro traz na capa aqui esse blurb que eu acho horroroso, né? O livro mais polêmico do ano. Mas enfim, vamos começar então explicando por que esse aqui foi o livro mais polêmico de 2015, né? O que acontece? Este livro aqui foi lançado na França, né, país de origem do autor do livro, no mesmo dia em que houve aquele atentado contra o pessoal do Charlie Hebdo, ou Hebdo, bom, eu não sei direito a pronúncia, mas vocês sabem do que eu estou falando, vou colocar a capinha aqui do lado. Esta aqui foi a capinha que estava circulando ali no dia em que o livro foi lançado e também no dia em que houve esse atentado contra os funcionários desse jornal, que é um jornal satírico. Vira e mexe eles faziam piadas com os muçulmanos, né, com Maomé, aquela coisa toda. Essa capa aqui que eu tô mostrando pra vocês mostra o autor deste livro, fazendo previsões para o futuro, que é mais ou menos o que ele faz aqui neste livro, gente. A gente já vai conversar sobre o livro daqui a pouquinho, deixa eu só terminar aqui essa introdução. Então, os funcionários do Charlie Hebdo foram mortos durante esse atentado terrorista, né, feito por muçulmanos descontentes, né, com o conteúdo do jornalzinho. Dentre os mortos naquele dia estava um cara que escrevia sobre economia, se eu não me engano, no jornal, e ele era um dos melhores amigos do autor do livro. Enfim, só por essa história toda, né, da tragédia no dia do lançamento do livro, já faz desse livro aqui bem incomum, não é mesmo? Mas enfim, eu recebi esse livro aqui na caixa postal. Maria Ângela, muito obrigada pelo envio do livro, gostei muito da leitura e enfim, vamos lá então. Como eu ia dizendo pra vocês, o autor meio que faz algumas previsões do futuro, mas assim, esse livro na época do lançamento foi também comparado a 1984 e outras distopias do tipo, que faziam, né, essas previsões para futuros longínquos. Aliás, não era bem previsão, né? Eram meio que ideias sobre o futuro, mas que tinham a ver com o momento histórico que aqueles autores estavam vivendo. Então, se você pegar o 1984, ele tinha muito do que o George Orwell observava no momento histórico em que ele estava escrevendo aquele livro, mas ele jogava os acontecimentos para, sei lá, 40, 50 anos depois daquilo. O que o Michel Houellebecq faz nesse livro é uma projeção para daqui 4, 5 anos, enfim, esse livro aqui começa mostrando pra gente alguns acontecimentos de 2017 e o grosso da história vai se passar em 2022. O que acontece aqui? O autor vai mostrar pra gente um possível desenrolar dos fatos caso nós continuemos agindo do jeito que nós estamos agindo neste momento. Mas esse livro vai contar pra gente então a história do François. Ele é o narrador em primeira pessoa, ele é um professor universitário dentro da Sorbonne, do curso de letras. Então ele é especialista num autor chamado Huysmans, que é um autor meio obscuro ali do século XIX, ele era contemporâneo do Zola. E o François é um cara super apático, então assim, ele não vai demonstrar emoções ao longo de tudo que está acontecendo ali no livro, né, no momento histórico que ele está vivendo. E logo no comecinho do livro, né, na segunda página, ele vai dizer o seguinte: só a literatura pode dar essa sensação de contato com outro espírito humano, com a integralidade desse espírito, suas fraquezas e grandezas, suas limitações, suas mesquinharias, suas ideias fixas, suas crenças, com tudo o que o comove, o interessa, o excita ou repugna. Então é isso, logo no início do livro ele vai dizer que a função do livro é você entrar em contato, né, com a essência, né, de quem está escrevendo aquele livro. Nesse caso, aí é que tá. A gente vai precisar fazer um exercício aí de separar o autor com o personagem, porque esse personagem, gente, como eu ia dizendo pra vocês que ele é apático, aquela coisa, tudo acontecendo, ele tá lá pensando na bundinha da namorada dele, enfim. O Houellebecq aqui, ele tá fazendo uma grande crítica à sociedade francesa, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Me digam aí nos comentários o que vocês acham disso. Aliás, não só da população francesa, mas também de toda a população ocidental, que são o que o Leandro Carnal chama de população silenciosa. São aquelas pessoas que não se mexem, quando se mexem não sabem muito bem o que estão fazendo, vão pela maioria, enfim. Eu vou tentar retomar esse pensamento mais pra frente, porque esse livro é muito interessante, gente. Então, ainda falando sobre literatura, ele vai fazer uma crítica à área, né, de letras, que é bem... Enfim, só lembrando que eu também sou da área de letras, tá, gente? Eu só não fiz a licenciatura, né, as demais matérias e o bacharelado em tradução e interpretação eu fiz. Tá? Então eu me incluo aqui nesse e-mail. Ele vai dizer o seguinte, ó: os estudos universitários no campo das letras não levam, como se sabe, praticamente a nada, a não ser para os estudantes mais dotados, a uma carreira de ensino universitário no campo das letras.
Em suma, temos a situação um tanto cômica de um sistema sem outro objetivo além de sua própria reprodução, acompanhado por uma taxa de não aproveitamento superior a 95%. Tá vendo o perigo da gente ficar aqui falando sobre a nossa faculdade, fazendo vídeo, né, sobre minha carreira acadêmica, enfim, ela pode ser bem desanimadora. Então veja só que ele já tem essa ideia super negativa da própria área na qual ele atua. E pelo que a gente vai lendo aqui ao longo do livro, o período histórico em que o Huysmans viveu e sobre o qual ele também escreveu como testemunha, tem vários paralelos com o momento atual lá na França. Então tem todo um porquê desse personagem ser um grande estudioso desse autor, tá? Aí o que está acontecendo aqui no início desse livro? Uma eleição para presidente da França. Então nós temos ali o partido formado pelos muçulmanos, que é a Fraternidade Muçulmana, se eu não me engano, que é um grupo que existe, tá? Os muçulmanos entraram na França, como eles têm entrado em todos os outros países, né, como essa minoria que precisa ser protegida, ser bem recebida, aquela coisa toda. Só que essa minoria começa a ser bem expressiva. Dentro dessa eleição, eles têm cerca de 20% dos votos, e aí você tem o Partido Socialista com mais 20 e poucos por cento dos votos, e você tem na frente, né, da eleição o Partido da Direita com mais de 34% dos votos. Só que o que acontece? Esse Partido Socialista, ou seja, da esquerda, vai lá e se alia à Fraternidade Muçulmana. Quem tem a maioria agora? Pois é. Eles vão eleger, então, esse presidente muçulmano, que é uma pessoa aparentemente comedida, que vai instaurar ali o islamismo na França de dentro para fora, então ele não vai assustar ninguém, ele não vai apoiar atos terroristas, nada disso. Mas não é que essas mudanças serão gradativas, é que a mídia não vai mostrar para o público o que está acontecendo. No dia dessa eleição, esses professores estão ali num jantarzinho, aquela coisa toda, eles começam a ouvir umas bombas, eles resolvem voltar para casa e as ruas estão todas desertas, aquela coisa toda, eles sabem que tem alguma coisa acontecendo, mas nada é noticiado, até chegar o dia em que o próprio François resolve sair dali de onde ele tá, né? Ele é um professor da Sorbonne, ele mora em Paris, que é onde o bicho tá pegando, faz uma malinha, pega o carro dele e vai pro sudeste da França, se não me engano. E aí as rádios não estão funcionando, não tem ninguém na rua. Quando ele para abastecer num posto de gasolina, ele percebe que todas as janelas ali da lojinha do posto de gasolina estão estilhaçadas, né? Ou seja, alguém atirou ali. Não tem ninguém para atendê-lo, ele entra nessa lojinha. Quando ele entra lá, ele vê corpos, inclusive o corpo da balconista, que é quem deveria atendê-lo. E esse foi o momento que mais me irritou, assim, porque isso vai acontecer na primeira metade do livro. Eu ainda não estava entendendo muito bem qual é que era do Houellebecq ou desse personagem principal, mas assim, ele vê o corpo no chão e pensa, ok, tenho que pular esse corpo para acionar o mecanismo para colocar gasolina no meu carro. Ele faz isso, sai, como, né? Enfim, poxa, que chato um corpo no chão, né? E ao longo do caminho, né, depois, ele vai vendo outros corpos no chão e vai dizer, aquele ali estava segurando uma arma X, tudo muito friamente. Você nota ao longo da leitura que ele não tem nenhum envolvimento emocional com aquilo que está acontecendo com o país dele. Ele vai seguir o livro inteiro, como eu falei pra vocês, com essa atitude do o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então você tem esses atentados acontecendo aqui e ali, a mídia não falando nada sobre isso, você tem essa tomada de poder, digamos assim, né, dos muçulmanos, que aos poucos vão colocando aquelas leis islâmicas, né, Sharia, as mulheres de burca, escolas separadas, né, mulheres e homens vão pra, né, escolas separadas, aquela coisa toda. E você vai ver que esse personagem principal está preocupado com a roupa das mulheres. Ele está preocupado com a falta de mini-saias na rua, sabe assim? Mas é questão de você aí que vai se aventurar pela leitura desse livro, de olhar para esse livro aqui como que ele realmente é. Que é uma crítica ao povo francês ou ao povo apático, que vai simplesmente aceitar essas mudanças, a anulação da sua cultura para receber essa cultura nova. Porque o que é legal é o multiculturalismo, né? Então, quando ele resolve voltar a dar aula na Sorbonne, ele fica sabendo que ele pode vir a ganhar 3 vezes o que ele ganhava anteriormente, só que para isso ele vai precisar se converter ao islamismo. E aí uma das questões que vão pesar para ele na hora de, né, se decidir se ele vai ou não se converter é a de que ele vai poder ter 3 mulheres, né? Com o salário que ele vai ganhar naquela universidade, ele vai poder ter no máximo 3 mulheres. E aí entra um negócio que eu achei mais absurdo aqui, mas gente, é provocação. Vocês têm que entender que isso aqui é provocação. Machismo gratuito, eu andei lendo por aí. Não é bem assim, gente, é uma crítica. Veja só, ele vai dizer que
que o que o preocupa nessa coisa de poder ter 3 mulheres é que ele não vai poder escolhê-las pelo corpo, né? Porque todas estão vestidas ali de burca, aquela coisa toda. E aí o cara que tá conversando com ele, né, que é o novo diretor da Soborno, vai dizer qualquer coisa do tipo, não, mas existem umas mulheres aí que vão fazer essa averiguação aí pra você. E essas mulheres escolhem as noivas de acordo com a situação financeira do marido, aquela coisa toda. Gente, isso me lembrou A Utopia do Thomas More. Vocês já precisaram ler esse livro? Eu li na faculdade há muito tempo para filosofia, né, para aula de filosofia. Mas enfim, uma coisa que eu nunca esqueci desse livro é que o casamento perfeito, né, utópico, seria aquele em que antes de se casar, tanto o homem quanto a mulher tirariam as roupas na frente um do outro e aí veriam se tá tudo ok. Eu lembrei disso nesse momento, mas enfim. Tem um momento aqui no livro em que ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer, eu sou machista mesmo. Eu nunca me conformei com essa coisa de mulheres terem direitos iguais, estudarem as mesmas coisas que a gente estuda, sabe? É provocação, vocês têm que lembrar disso. E a questão do título do livro também, né? Quando ele volta pra Paris e ele vai visitar esses amigos dele, vai, né, ver que eles estão ali com aquelas 3, 4 mulheres muçulmanas, vendo que uma é responsável por trazer o chazinho, a outra é responsável pela cama, enfim. Ele vai traçar, então, um paralelo entre a submissão dessas mulheres dentro do islamismo com a submissão do povo francês na aceitação dessa nova cultura. Ele vai chegar a comentar aqui, uma das partes mais interessantes desse livro é quando ele fala sobre suicídio cultural. Ele vai, inclusive, usar os exemplos do Império Otomano e do Império Romano. Ele vai questionar se em algum momento o povo romano realmente não queria a sua própria extinção. Então essa ideia do suicídio está latente aqui, tanto do próprio personagem quanto do povo, né? Tem que lembrar que ele está representando um povo que está, né, de olhos fechados para tudo isso que está acontecendo. Tá, esse livro vai fazer você pensar em 1000 coisas, gente. Eu pensei em 1000 coisas, conversei bastante com o Beto também, que é mais, como é que eu vou dizer, uma pessoa mais antenada aí com o que está acontecendo no mundo. Eu me vi um pouco aqui nesse personagem principal, porque eu não vou dizer assim pra vocês, nossa, eu sou muito alienada, mas eu não procuro, sabe, eu não vou atrás desse tipo de informações. Eu geralmente fico esperando as informações virem a mim. Eu sou uma pessoa horrível, né? Mas é isso, esse livro aqui vai representar, então, esse povo francês, né? Vai representar a França como um microcosmo de toda a cultura ocidental, gente. O que o autor desse livro fez foi meio que dizer assim pra gente, olha só, se a gente continuar caminhando, né, do jeito que estamos caminhando, nós também vamos cometer aí o suicídio cultural. Também vamos nos submeter ao islamismo. E ainda com relação ao machismo, né, esse personagem aqui, ele é um homem de 40 e poucos anos, solteiro, como eu disse pra vocês, ele tem relacionamentos relâmpagos, né, aqui e ali com alunas. Tem um momento aqui no livro em que ele vai dizer, por exemplo, que na idade dele, ele só consegue satisfação sexual com corpos firmes, por isso que ele procura alunas, não é? E a gente vai pensar aí que as universitárias têm do quê? Entre 18 e 25 anos. Gente, olha só, não é gostoso ler isso, mas a gente sabe que isso não é regra, obviamente, mas que isso acontece. Então, por exemplo, eu conheço pessoas acima de 40 anos que só consomem pornografia mostrando meninas entre 18 e 25 anos. Inclusive, se eu não me engano, o mercado pornográfico meio que pede essa faixa etária aí. Acontece nas melhores famílias. E o livro não é só isso. Então, lembra que isso aqui é uma espécie de sátira, isso aqui tem um humor negro que não faz rir em momento algum. Eu não achei graça de absolutamente nada. Mas eu estava aqui lendo, né, uma resenha para esse livro aqui, escrita por aquele autor, Karl Ove Knausgaard. Desculpa se eu errei o sobrenome dele, ele é norueguês. Ele escreveu então uma resenha sobre esse livro pro Times, se eu não me engano. Foi no Times mesmo, eu vou deixar o link lá embaixo. O texto é incrível, eu fiquei louca para ler algum livro dele também. Ele vai inclusive falar sobre a experiência de ler o Michel Houellebecq pela primeira vez. Achei muito interessante essa visão de um autor contemporâneo foda sobre outro autor contemporâneo igualmente foda. Mas enfim, eu vou traduzir aqui na hora, tá, gente? Ele vai dizer o seguinte: Submission é uma sátira forte e a sua sátira é direcionada às classes intelectuais, entre as quais não existe traço de idealismo e nem sombra de vontade de defender seus valores, apenas pragmatismo puro e simples. Então é isso, você vai ver que a submissão aqui desse personagem é puramente instrumental, digamos assim. Ele vai se submeter a esse governo religioso simplesmente para obter seu emprego de volta, suas alunas gostosinhas de volta, enfim, é isso. Então fica a dica aqui pra vocês. Gente, pode ter até dado a impressão de que eu dei algum spoiler, mas não, viu? Pode ler tranquilo esse livro, porque esse livro aqui tem milhares de coisas interessantes para serem discutidas. A escrita do Michel Houellebecq é super fluida. Eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas dele. Eu sei que aquele O Mapa e o Território é um livro famoso dele também. Vou ver se eu
coloco esse livro também na minha fila de leitura. Quero muito ler Huysmans para entender melhor, né, esse paralelismo, né, entre a obra do Huysmans e o que esse professor fala sobre ele aqui nesse livro. Enfim, é o melhor livro da face da Terra? Não, tá longe disso, mas é um livro excelente, um livro contemporâneo sobre um assunto altamente relevante que precisa ser discutido. Então é isso, vamos nos informar sobre o que está acontecendo ao nosso redor, vamos ler esse livrinho aqui. Eu vou deixar o link lá embaixo de onde você pode encontrá-lo. Lembra que sempre que você adquirir qualquer coisa através dos meus links eu ganho uma pequenina comissão que ajuda o canal aí pra frente. E é isso aí, minha gente. Fica a dica pra vocês de um livro que deveria ser lido. Inclusive aquele tipo de livro que não deve nem ficar parado na estante, sabe aquela coisa assim, ó, terminei de ler, passa pra alguém, enfim, vai passando, porque o tema é muito interessante. Bom, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!